trazendo o ICL Notícias, que repercutiu hoje no final da tarde. Vamos junto aqui, ó. Vamos assistir junto. Eu não assisti ainda, tá, pessoal? Vamos assistir juntos essa repercussão aqui, ó. Da Meta, né, do Mark Zuckerberg, até comentamos rapidamente aí, você ouviu na nossa abertura, que tomou a decisão de liberar as fake news, né? Na prática é isso, desinformação, porque não vai ter mais checagem. Abriu as porteiras, né? Abriu a porteira. E você quer saber como isso é uma desgraça? Veja a festa que tem feito a extrema-direita. Vê quem está festejando isso. Quem vive de fake news. Uma festa no bolsonarismo. Em nome do discurso da liberdade total de expressão, é liberdade para mentir, liberdade para disseminar ódio, para disseminar discurso criminoso. É liberdade, mas a liberdade tem limite, né? Tem limite, como todos os direitos, né? Mas nos Estados Unidos eles têm essa espécie de mito da liberdade absoluta de expressão, e em nome disso, o Zuckerberg lançou hoje. Nós vamos falar bastante sobre que a nossa extrema-direita brasileira também quer muito copiar, né? Exatamente. Seguir os passos dos Estados Unidos nesse sentido. Muito assunto para a gente falar a respeito disso, dúvidas que a gente vai tirar como especialista nesse assunto, não é isso, Rodrigo? Isso, a Renata Miele vem ao vivo. Renata Miele, que é estudiosa desse tema, e é também coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Então, é a pessoa que vem para ajudar a gente a entender o que significou esse anúncio do Mark Zuckerberg. Se você ouviu, mas não entendeu muito bem, fique aqui com a gente que a gente vai trocar em miúdos, né? O que aconteceu hoje. Não é só um tema de rede social. Isso aí é um assunto de comunicação. Não, é um assunto político, de geopolítica. Vamos falar já político, que diz respeito à nossa democracia e também a responsabilização para os indivíduos, né? Quer dizer, cada um agora que faça a sua checagem, e se ficar na dúvida do conteúdo, você que vai lá e checa, assim como acontece no X hoje, né? Exatamente. Não existe a menor preocupação com isso, desde que o Elon Musk assumiu o comando da empresa. E vamos lá começar, Rodrigo? Não, porque esse anúncio do Mark Zuckerberg aconteceu na manhã de hoje e tomou proporções gigantes aí nas redes sociais e no noticiário em geral, no mundo inteiro. Por quê? O Mark Zuckerberg, como vocês sabem, é o dono do Facebook, ele é conhecido como dono do Facebook, mas na verdade a empresa ficou muito maior que isso, né? É Facebook, Instagram, WhatsApp, tudo junto na Meta. A empresa é comandada pelo Mark Zuckerberg. Ele fez um anúncio usando as próprias redes dele, um vídeo muito direto, e, como eu falei, não é um vídeo, não é um anúncio que diga respeito à política de comunicação e não é um anúncio do Zuckerberg. Vocês estão cobrindo essa área de negócios na área das redes sociais? Não, é geopolítica pura o que aconteceu hoje com esse anúncio do Mark Zuckerberg. Não se trata de guerras e de disputa nas redes. É um fundo político, um alinhamento completo de Zuckerberg com Donald Trump. Ele se alinhou ou ele se ajoelhou? Por quê? A Meta, a empresa que ele dirige, né, tinha fama de ser mais alinhada com o lado dos liberais, dos democratas. Tanto é que os trumpistas, os republicanos, estavam inclusive saindo das redes sociais da Meta e indo para outras redes mais de extrema-direita mesmo, inclusive ajudando a bombar o X. Então, havia um certo movimento da extrema-direita nos Estados Unidos, do trumpismo, de sair de Facebook, de WhatsApp e usar outras redes. Agora, com a vitória do Trump, faltando aí 10 dias, 15 dias para a posse do Donald Trump, o Zuckerberg faz esse anúncio cheio de recados para a China, para a Europa e para o Brasil. Ele não cita o Brasil, mas ele fala claramente sobre o Brasil quando ele se refere aos tribunais secretos da América Latina. Que tribunais secretos, Zuckerberg? Resumindo aqui, ó, eu disse que o Zuckerberg é puxa-saco do Trump, tá? É puxa-saco do Trump, quer ser o Elon Musk 2, certo, né? E eu estava agradecendo aqui a Ana Paula, que se tornou membro do canal, né? Ela e o Cutícula de Peixe, então chegamos em 300 membros, porque a Ana Paula deu um presente aqui, ó. Deu uma assinatura de presente. Eu estava repercutindo aqui o Rafael Fernandes, que disse que a Ana Paula deu uma de Engels, né? Apoiando a causa aqui do canal, a causa comunista, socialista. Grande abraço, tá, Ana Paula? Grande abraço para ti. O quinto artigo apoiando aqui também com pingo, pedindo pingo, torne-se membro do canal por R$ 1,99. O Stalin, terror da nazistada, aqui deixou um pingaço de 1 pila aqui para nós também. Valeu, galera. Desculpa aí que eu mutei o áudio aqui, fiquei falando sozinho, né? Mas vamos seguir aqui. Ó. Eu conheço cadeia secreta mantida pelos Estados Unidos para torturar lá no Iraque. Guantánamo. Tem Guantánamo, mantida pelos Estados Unidos também para torturar. Essa não é secreta, mas funciona no paralelo. Aqui no Brasil, as decisões todas do Supremo são públicas, não tem nada de secreto. Mas ele deu o recado para o Brasil.
Vamos acompanhar um trecho? A gente recortou um trecho aqui, é claro, em inglês, mas está legendado o material aqui do Mark Zuckerberg. Vamos ouvir, depois a gente retoma. Finally, we're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more. The US has the strongest constitutional protections for free expression in the world. Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship and making it difficult to build anything innovative there. Latin American countries have secret courts that can order companies to quietly take things down. China has censored our apps from even working in the country. The only way that we can push back on this global trend is with the support of the US government. And that's why it's been so difficult over the past 4 years when even the US government has pushed for censorship. Vocês vejam que ele trabalha com aquela ideia mitológica de que os Estados Unidos têm quase o dever moral de espalhar a liberdade pelo planeta. E corrigiu. A ideia é cafajeste, né? A ideia é cafajeste desses imperialistas. E já que vai acabar, vai ter liberdade de expressão. Vamos ver se o YouTube vai nos deixar falar aqui à vontade. Nós vamos começar a jogar forte e pesado no nosso Instagram também, né? Vamos ver se vai ter essa liberdade toda. O Instagram nos bloqueou aí semana passada, né? Tomamos um gancho lá do Instagram porque falamos demais da Palestina, né? Muita liberdade de expressão, né? Que o senhor Zuckerberg tem, né? Não pode falar da Palestina, não pode falar muito de Revolução Cubana, de processos revolucionários, socialistas, né? Mas eles são os paladinos da liberdade, né? E cafajestes mentirosos, né? Tribunais clandestinos na América do Sul, aonde, senhor Zuckerberg? Aonde? E é sempre aquela história, né? Joga a mentira no ar de forma genérica e abstrata, né? Diz aonde que tem tribunal clandestino? Em que país tem tribunal clandestino, seu cafajeste? Cafajeste, é um cafajeste esse senhor aí. Bilionário cafajeste. E o mundo, né? Corrigiu o mundo, porque ele diz, a Europa censura, a China tem limites ali. O Rodrigo, ele se refere que a Europa aplicou multas agora bilionárias Em cima das redes. em cima deles. Em cima dele. Então, é grana, gente. É grana e política. E ele diz, o trecho começa ele falando assim, nós vamos nos alinhar à política do presidente Trump. Então, ele coloca a Meta, que é uma das maiores empresas do planeta, alinhadíssima com Donald Trump. Né, num esforço conjunto. Eu vejo muitas vezes as pessoas olham para a China e falam a China é um regime fechado, todo mundo unificado, né? O Partido Comunista dá a linha, tem até empresas privadas, mas tem uma linha unificada por parte do Estado. Estados Unidos a mesma coisa, está indo pelo mesmo caminho. Daqui a pouco nós vamos analisar o significado político disso aqui também, porque esse alinhamento de uma das maiores empresas do mundo com o Trump, uma empresa que nem era tão ligada assim aos republicanos, mostra que o Trump chega com um projeto com uma capacidade de organizar hegemonia, como a gente diz, né? Tem maioria no Congresso, tem maioria na Suprema Corte, tem maioria social, ganhou no voto, e tem empresariado, elite financeira, empresarial, fechada com o projeto trumpista, numa linha de os Estados Unidos contra todos. A Europa coloca limites, não podemos aceitar. A China, vamos enfrentar. E até países da América Latina com tribunais secretos, como ele diz, com decisões silenciosas. Então, cheio de recados, o Mark Zuckerberg. O governo brasileiro, através do secretário João Brant, que é da SECOM e é um dos grandes especialistas em políticas digitais no Brasil, deu uma resposta. Na conta pessoal, o João Brant postou uma crítica, né, muito detalhada sobre esse pronunciamento do Mark Zuckerberg. O que diz o João Brant? Vamos lá. Repito, ele é secretário de políticas digitais do governo Lula. Portanto, é o governo Lula falando, né? O anúncio feito hoje por Zuckerberg antecipa o início do governo Trump e explicita a aliança da Meta com o governo dos Estados Unidos para enfrentar União Europeia, Brasil e outros países que buscam proteger direitos no ambiente online. Na visão dele, os que promovem censura. Então ele deixa claro que isso aqui não é só um anúncio comercial e tal, é um alinhamento num projeto de enfrentar todos aqueles que tentam colocar limite. O Chico Sá que lembrava, a União Europeia multou várias redes sociais por espalhar mentira. A Austrália multou o X. Então, o Zuckerberg vai adotando uma linha que a gente estava mais acostumado a ver com o Musk. Então, o Musk não está mais sozinho, Gabi, né? O Musk agora é mais um ao lado do Zuckerberg. O João Brant continua na análise deles. Vamos trazer outros trechos aqui do que analisou o João Brant sobre esse anúncio do Zuckerberg. Em suma, diz o Brant, Facebook e Instagram vão se tornar plataformas que vão dar total peso à liberdade de expressão individual e deixar de proteger outros direitos individuais e coletivos. A repriorização do discurso cívico significa um convite para o ativismo da extrema-direita. Isso aqui, para mim, é a manchete, né? O João Brant está dizendo, a fala do Zuckerberg é um convite para o ativismo da extrema-direita atuar no Facebook, atuar no Instagram, livremente. Segue o João Brant. Vamos lá, secretário de Política.
Perfeito, hein? Perfeito. É um convite para o ativismo da extrema-direita. Políticas digitais aqui do governo brasileiro. Vamos para o outro trecho. A Meta vai atuar politicamente no âmbito internacional de forma articulada com o Trump, porque é o que diz o Zuckerberg aqui no começo. Vamos estar junto com o presidente Trump para combater políticas, por exemplo, da Europa, do Brasil e de países que buscam equilibrar direitos no ambiente online. Terceiro trecho do João Brant aqui. Vamos lá, a próxima tela da análise feita pelo secretário. A Meta vai asfixiar financeiramente as empresas de checagem de fatos. Vocês lembram, né? Há alguns anos foram criadas várias, Gabi. Empresas, aqui no Brasil tem várias, nos Estados Unidos também. São aquelas empresas que pegam um determinado fato que está se espalhando pelas redes e fazem a checagem jornalística. Isso é fato ou é fake? E dão o carimbo, fake ou fato. O Zuckerberg está dizendo que vai acabar com isso e no lugar da checagem jornalística profissional vai colocar aquelas notas da comunidade. Que é o que tem no X. Que é o que tem no X e que funciona muitas vezes para espalhar mentira. Às vezes tem uma postagem que é correta, aí junta, o pessoal se mobiliza da extrema-direita e diz, não, essa postagem não é verdadeira. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. 8 de janeiro tentaram dar um golpe no Brasil. A comunidade de extrema-direita pode se reunir e fazer uma nota ali embaixo dizendo, não houve um golpe, não, 8 de janeiro não houve golpe. E fica isso, fica por isso. Não tem uma checagem, uma chancela para dizer se é mentira ou se não é mentira o que está circulando. O anúncio só reforça a relevância das ações em curso na Europa, no Brasil e na Austrália, envolvendo os três poderes. E aí... Aqui um ponto interessante, né, que o João Brant coloca ali, né, a relevância das ações em curso envolvendo os três poderes, né. E eu vi muito pouca gente falando nessa questão hoje sobre o PL da regulamentação das fake news, né, que está engavetado no Congresso. O relator é o Orlando Silva, né, deputado do PCdoB, e ele foi engavetado pelo Arthur Lira, né. Houve ali um grande lobby, né. Quem não lembra o que o Google fez, né? O Google colocou na capa do Google uma peça publicitária contra o nosso PL da regulamentação das redes sociais, né? Lá na época, acho que foi em 2023, né? Que teve tramitou ali e quase foi ao plenário ali da Câmara dos Deputados, né? Então é urgente que no Brasil a gente tenha este PL das fake news tramitando no Congresso, sendo discutido, que se realize audiências públicas, que passe pelas comissões ali dentro do Congresso, com um debate produtivo dessa questão e que a gente tenha uma regulamentação adequada dessa questão das plataformas e das redes sociais no Brasil, até para não deixar na mão do Poder Judiciário, né? Porque o Poder Judiciário ele vem agindo de forma supletiva o Congresso, na omissão do Congresso. Como o Congresso não age para regulamentar as redes sociais, para combater as fake news através de legislação, o Supremo Tribunal Federal, no vácuo legislativo, está atuando para tentar frear e combater as fake news, né? Mas é muito ruim quando quando o Poder Judiciário tem que atuar dessa forma, supletivamente ao Legislativo. Seria muito melhor no Brasil que o Legislativo fizesse essa regulamentação. E quem sabe agora, com a saída do Arthur Lira, com este pronunciamento perigosíssimo do Zuckerberg, não seja o momento da nossa bancada, dos partidos progressistas, reativar esse PL que está engavetado, né? E conclui o João Brant. Vamos para a última tela aqui desta análise feita pelo secretário de Políticas Digitais. Amplia-se a centralidade dos esforços internacionais feitos no âmbito da ONU, da Unesco, do G20 e da OCDE para reforçar a agenda de promoção da integridade da informação. O Brasil está nisso com o governo Lula. Pô, aí o João Brant é do governo Lula e não colocou o BRICS ali no meio, né? Estranho, né? E tentar colocar limites. E isso tem que ser uma coisa internacional. Porque a China não tem esse problema. A China falou, aqui não tem Meta, aqui não tem Instagram, não tem Facebook. Criaram redes próprias para não ficar na mão de uma rede que é um instrumento do Trump hoje. Hoje ficou claro. Então a China criou as redes dela. A Rússia também criou algumas redes dela. O Brasil não. O Brasil é, supostamente, independente, crítico em relação aos Estados Unidos, mas é bombardeado pelas redes sociais que são controladas lá nos Estados Unidos. E mais um anúncio feito pelo Zuckerberg hoje, Chico e Gabi. Ele vai tirar as equipes de moderação, que hoje trabalham na Califórnia, um estado mais liberal, mais progressista, de mais diversidade, inclusive LGBT, contra o racismo e tudo, e vai levar para o Texas,
Texas, que é aquele estado conservadorzão lá, né, aquele interior dos Estados Unidos, com a cara do Trump. Então o Zuckerberg está fazendo esse movimento, que é um movimento que fica muito claro, de alinhamento total com o trumpismo. Outra figura que apareceu também para avaliar o que aconteceu com esse anúncio do Zuckerberg foi a Manuela Dávila, que já foi candidata a vice-presidente na chapa do Haddad em 2018 e hoje em dia é uma estudiosa das redes, está fazendo doutorado nesta área, trabalha com consultoria na área de redes sociais e se pronunciou sobre esse anúncio. Zuckerberg colocou a carapuça da KKK, né? Da Ku Klux Klan, pelo jeito, né? Texas é o esgoto do mundo, diz o Rafael Fernandes. É isso aí, né? É isso aí. Que loucura, hein? Que loucura. Tá mudo? Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Tô com áudio ou tô sem áudio aí? Tá ligado aqui o meu áudio, vamos ver. Sil Márcia chegando, grande camarada Sil Márcia. O Danilo Silva, outro que é membro do nosso canal, ó, pessoal, grande presença. Acabamos de atingir 300 membros, tá, pessoal? Com a grande contribuição da Ana Paula, a nossa Engels da noite aí, que presenteou com assinatura. Mas eu conto com vocês aí, pessoal. Quem puder se tornar membro aí, importante, tá? Quem puder se tornar membro a partir de R$ 1,99 por mês. Pércio Guimarães Lima aqui chegando, dando uma boa noite. O Paulo Reus Schuller Alves, a galera tá chegando, ó. Tá chegando. 10h30, 22h28 da noite deste dia 7 de janeiro e o pessoal tá chegando aqui, ó. Arcângela Lopes chegando também, o Macaco Tigre com bandeirinhas da Palestina, grande presença, sempre. E tinha um comentário aqui, ó, que é exatamente no sentido do que o Rodrigo Viana falou ali, né? Que o Brasil deveria fazer as suas próprias redes. Ó, Rafael Fernandes, o Brasil deveria fazer como a China e criar as suas próprias redes e aplicativos, né? Stalin, terror da nazistada, membro do canal. Parem tudo que Stalin, terror da nazistada, se torna membro do canal neste momento solene, ó. Que maravilha, hein? Que maravilha. Vamos ver o que a Manuela Dávila disse a respeito aqui, ó. Vamos acompanhar um trecho do que falou a Manuela Dávila. Vamos lá. O anúncio do Zuckerberg não é um mero anúncio de uma nova política de moderação da empresa Meta. Não se iludam. O que ele anuncia é um dos maiores fatos políticos, se não o maior fato, desse tempo que a gente vive. Eu pesquiso no meu doutorado as políticas de regulação da internet no mundo e a relação dessas políticas com as ideias de liberdade norte-americanas. O que o Zuckerberg diz com todas as letras é que a liberdade defendida pela extrema-direita, as ideias do Trump e do Musk, serão as suas. As ideias que ameaçam instituições e democracias. As ideias de violência e de tortura. Para isso, Zuckerberg vai operar em parceria com o governo dos Estados Unidos. É o velho excepcionalismo norte-americano. A ideia de um povo predestinado a salvar todos os povos. As ideias que fazem desse império o que mais guerreou na história. Povo predestinado, né? E desde o século XIX eles... Eu só vou discordar da Manuela, assim, né? Que é o fato, é um fato mais importante deste momento histórico. Eu discordo pelo seguinte, né? Porque esse tipo de argumento, ele parte do princípio de que hoje o Meta, o Facebook, o Instagram, seriam ambientes super salutares, maravilhosos, com controle, e não são, não. Já são. Já são ambientes perversos. Já são ambientes assim, constituídos para disseminação de fake news, das políticas de ódio, né? Então, eu acho assim que claro, é importante a gente repercutir, é importante a gente fazer todos esses alertas que estão sendo feitos, pessoal, mas, na minha visão, não muda praticamente nada. O que muda essa declaração do Zuckerberg hoje é que ele senta no colo do Trump, definitivamente, né? Mas gente, o Zuckerberg é um produto do imperialismo, gente. Zuckerberg, em algum momento, o Zuckerberg esteve alinhado com alguma coisa progressista, com alguma ideia de progressismo, de política progressista? Não, né? Não. Então, assim, muda muito pouca coisa. Ele só expõe completamente que ele está sentadinho no colo do Trump e expõe mais, expõe que os Estados Unidos exercerão o seu poder imperialista para tentar influenciar em outros países.
É isso que ficou claro com esse pronunciamento do Zuckerberg hoje. Tem esse discurso, né? O destino manifesto dos Estados Unidos é espalhar a liberdade. Primeiro aqui nas Américas, né? Que eles, com esse discurso de espalhar as liberdades, eles deram um monte de golpe aqui desde o século XIX, mas principalmente no século XX, intervenções de toda a ordem. Que eles falam em liberdade, mas mandam sempre os mariners, né? É para fazer o serviço. Bombardearam Guatemala, invadiram Panamá. O Trump já está ameaçando de novo invadir o Panamá. Hoje, falou numa coletiva que se precisar, ele toma o canal do Panamá de novo. Diz que vai rebatizar o Golfo do México para chamar Golfo dos Estados Unidos, ou Golfo da América. E aí a Manuela Dávila está chamando a atenção para isso. Trata-se de um anúncio de um alinhamento de uma empresa poderosíssima com um governo também poderosíssimo, no contexto de uma disputa internacional, e aí eu queria chegar nesse ponto. Estados Unidos, o Trump vai assumir um governo com uma hegemonia muito forte, com um projeto que talvez não seja para 4 anos, não. No papel ele não pode nem se reeleger, mas estão dizendo que ele vai até mudar as regras e tentar se reeleger. Um alinhamento com a ideia de todos juntos para enfrentar o resto do mundo. E quem que é o resto do mundo, principalmente? China e Rússia. A grande disputa geopolítica e econômica. O Brasil fica no meio do caminho, como eu já disse. O Brasil fica no meio do caminho. Ele pertence aos BRICS, nós pertencemos. Aliás, o Brasil preside os BRICS nesse momento. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e outros países que se integraram. Indonésia está entrando também, um país gigantesco no Sudeste Asiático. E, de outro lado, Estados Unidos com a Europa. E os Estados Unidos olham para a América Latina como um pedaço, como um quintal, que tem que estar alinhado nesta guerra, que é comercial, mas pode se tornar uma guerra de verdade, com a China e a Rússia. Então, na visão deles, o Brasil não tem nada que fazer a não ser se alinhar com esta política aqui. Agora, Brasil e México têm governos críticos, governos independentes, e que contestam, em parte, a política dos Estados Unidos. Como é que vai ser? Lula vai ter força para se colocar e ficar no meio do caminho entre os BRICS, entre Rússia e China de um lado e os Estados Unidos do outro? E não estamos falando de governo Biden, estamos falando do governo Trump que vem com esta linha aí. É tudo desse jeito, vocês vão ter que engolir, é o que está dizendo o Zuckerberg. O que resta ao Brasil? Qual é o campo de manobra para o Brasil no meio dessa grande disputa? É um momento muito delicado, muito difícil. O mundo vai caminhar para uma confrontação comercial, já tem, né? Mas ela vai se aprofundar, e essa fala do Zuckerberg, para mim, é um indício disso. Ela vai se aprofundar, é uma grande disputa com a China e com a Rússia. E o Brasil está no meio do caminho. Tá com um pé em cada canoa, uma hora vai ter que tomar a sua decisão, ou será que vai ter margem para fazer como Getúlio Vargas fez lá nos anos 30, 40, no meio da guerra, conseguiu arrancar concessões, principalmente dos Estados Unidos, e acabou ficando do lado dos Estados Unidos, aproveitando o embate entre blocos lá nos anos 30, nos anos 40. Muito difícil, um momento complicado para o Brasil e complicado para o mundo. Nós vamos daqui a pouco ouvir a Renata Miele, né, especialista também em redes sociais e nessa análise política das redes, para entender o significado desse anúncio de hoje do Mark Zuckerberg, Gabi. Muito bem. Rodrigo, eu queria trazer informações sobre isso também, interessantes, sobre como tudo foi tomado, né? Porque você até trouxe aqui uma análise do João Brant, e um dos tópicos que eu acho muito importante é ele dizendo que vários sites de verificação de notícias falsas, né, vão ser sufocados financeiramente. Por quê? Porque a Meta tem parceria, né, ou teve parcerias até agora, com diversos sites de notícias, parceiras, assim, da Meta, são organizações que fazem redações do mundo inteiro. A Wired é uma revista estadunidense que, inclusive, é interessante porque ela está lá na Califórnia, que é muito próxima ao Vale do Silício, onde estão essas big techs, inclusive a Meta, né, que agora deve ir para o Texas, como você disse. Mas a Wired fez uma reportagem mostrando que todas essas agências de notícias, essas parceiras da Meta, inclusive, ficaram sabendo igual a gente. Quando o Zuckerberg divulgou o vídeo, elas ficaram sabendo, não houve nenhum aviso prévio, não houve nenhuma sinalização, elas foram realmente surpreendidas, não havia uma conversa interna de que isso fosse acontecer. Então foi uma sinalização do Zuckerberg para o mundo todo, né, para o governo Trump, e também a Lead Stories, por exemplo, foi uma que a Wired ouviu, a Check Your Fact ouviu, diversas empresas parceiras de verificação aí, de checagens, que foram pegas completamente de surpresa, né? Quer dizer, não houve uma organização para isso e não há nenhum tipo de preocupação em como elas vão sobreviver financeiramente, né? É muito triste também para o jornalismo de checagem, que é tão importante em tempos de fake news e de inteligência artificial, porque provavelmente mais dessas empresas vão morrer aí por conta de falta de financiamento. Eu imagino que a Meta financiava, né, e conseguia sustentar financeiramente. Tem algumas empresas. Financiava no mundo inteiro. E esse tipo, a forma que é anunciado também, acho que foi uma questão política combinada, inclusive, com o futuro governo Trump, de não vazar para ninguém, já dá como fato consumado, está resolvido. Não tem negociação.
Eles vêm muito com a cara do velho Império Americano, só que esquecem de uma coisa, é um império decadente, não é mais o império que falava alto ali na Guerra Fria. Não está mais com essa bola toda para gritar dessa altura com o mundo. E há tantas articulações econômicas para o dólar deixar de ser a moeda de transação internacional. Esse tipo de postura beligerante, porque o que o Mark Zuckerberg fez foi isso, atacou a Europa, né? É uma arrogância, né? Sim. A Europa não sabe o que faz, a China não sabe o que faz, o Brasil tem cortes, como é que ele falou? Silenciosas, cortes subterrâneas. Corte secreta onde, Zuckerberg? E ele tomou, na Europa, a União Europeia aplicou multas, assim, de bilhões mesmo. E não teve essa de recurso, sabe, de conversinha. Não, é isso, tem que obedecer à lei. Primeiro, a Comunidade Econômica Europeia cuidou de fazer leis mais seguras, que regulam esse ambiente digital, desobedeceu, multa. Quem é europeu também desobedeceu, levou multa. O Brasil ia caminhar para uma lei muito importante, né? O Brasil tem já alguma regulamentação, ia ter uma lei bastante forte que o Arthur Lira engavetou no começo desse ano, do ano passado, lembra? Acabei de falar sobre o Orlando Silva era o relator já do projeto e foi engavetado. Mas nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho, né, Gabi? Vamos nessa. Tá aí, o ICL então abordou esse tema de forma bem interessante, bem honesta, né, pessoal? Acho que foi bem honesta a abordagem. Vamos trazer aqui para fechar esse tema aqui, pessoal. A Renata Miele, que é uma especialista no tema aí, falou na sequência ali também deste programa do ICL Notícias. A Renata Miele trouxe algumas considerações. Vamos ouvir aqui. O Zuckerberg é um manifesto contra a regulação. Então, isso está bastante claro. E é um alinhamento incondicional à política externa que o Trump vai implementar nesse sentido de buscar restabelecer um equilíbrio de enfrentamento contra a China e Rússia. Então, assim, é por isso que é grave, né? É o CEO de uma das maiores empresas, uma das empresas mais valiosas do mundo, que lida com um fluxo informacional, que lida com o debate público, interferindo e se manifestando publicamente para dizer, olha, nós não vamos aceitar regulação, usa o senso comum, né, porque essa discussão em torno de regulação, liberdade de expressão, censura, é muito muito politicamente instrumentalizado pela extrema-direita, né? Então a gente teve aqui anos e anos de Bolsonaro dizendo que regulação é censura e que se colocando contra a regulação. Então o Zuckerberg usa o mesmo argumento, o mesmo discurso para dizer nós não podemos aceitar que os países regulem e promovam a censura. E eu vou me alinhar ao Trump e ao governo dos Estados Unidos para pressionar esses países contra a censura. Então, é um reposicionamento geopolítico, né, e um alinhamento do Zuckerberg a essa agenda internacional. E vejamos que agora o Trump, né, e o que a gente tem na União Europeia, a Alemanha, né, que também se posicionou de forma bastante veemente, foi um dos primeiros países a ter uma regulação de plataformas de rede social. Recentemente houve uma ação do Musk, né, a gente viu semana passada, diretamente voltada para a Alemanha, a mesma Inglaterra, outras manifestações hoje do Trump. Então, de fato, ele vai usar, né, essas plataformas para reequilibrar politicamente o jogo internacional. E essa questão do retorno, e aí um dos pontos que a Gabi trouxe, o retorno dos conteúdos cívicos, né, dos conteúdos políticos, porque a Meta parou de impulsionar conteúdos políticos num determinado momento, inclusive em razão, né, das turbulências e dos impactos que isso tinha nos processos eleitorais em muitos países, da pressão dos países, né? E agora ele vai liberar novamente isso. E a gente vê o cenário conturbado que a gente tem na Europa, com a possibilidade de novos processos eleitorais, no Brasil daqui a 2 anos, onde a gente sabe que a extrema-direita virá para um processo eleitoral, e esse posicionamento, essa mudança das medidas e das regras do Facebook nesse momento, elas podem ter impacto efetivo em processos eleitorais, desequilibrando o jogo a favor de forças políticas alinhadas ao trumpismo. Então, é muito grave e esses desdobramentos a gente ainda vai ter que acompanhar, porque qual o efeito cascata que isso pode ter? Outras plataformas acompanharão essa posição de procurar subir o tom no enfrentamento às regulações que vêm sendo discutidas e aplicadas em vários países, né? Isso é uma coisa que nós vamos precisar avaliar, porque me parece que há uma mudança de paradigma, uma mudança de qualidade no debate político. Totalmente. Ele fala isso. Os anos democratas nos Estados Unidos, né, dentro dos limites dos democratas norte-americanos, também estavam incomodados com esse poder discricionário das plataformas. Sim. E ele fala, nos últimos 4 anos, até nos Estados Unidos. Né? Então, agora, ele vai elevar o tom, é um contra-ataque, é uma contra-ofensiva das plataformas contra a soberania dos países, a regulação.
e uma abertura geral para discursos que promovem conteúdos que favorecem a extrema-direita no mundo. É isso, pessoal. Vou insistir aqui. Acho que é importante a gente abordar, se preocupar com a declaração do Zuckerberg, né, debater bastante esse tema, ouvir especialistas, né? Mas não muda quase nada, gente. Porque essa questão, tipo, dizer, esse fato de hoje é um dos mais importantes do nosso tempo histórico, ele parte da premissa de que hoje as redes sociais, até hoje, elas eram maravilhosas, elas eram campos de verdades, quando não, as redes sociais são um campo de ódio, de disseminação de mentiras, e a tendência é cada vez ficar pior. Nessas redes sociais dominadas, nas redes sociais do imperialismo, né? Então, eu acho que assim, a gente tem duas coisas para fazer, né, pessoal? Duas coisas. Primeiro, regulamentar fortemente as redes sociais, com mais força, não ficar dependendo do judiciário para dar decisões. O Congresso tem que regulamentar. E só mesmo regulamentando, muito bem regulamentado, não vai ser o suficiente. Mesmo assim. Só o que soluciona isso é a criação de redes sociais soberanas. Como o pessoal está colocando aqui, como o Rodrigo Viana falou ali, a China tem as suas redes, a Rússia tem as suas redes. Então, a única forma de se livrar das redes imperialistas é criar redes nacionais, né? É isso. Mais uma vez, a gente está diante da questão da soberania, da questão dos interesses nacionais do país, né? Porque enquanto a gente estiver dentro das redes sociais imperialistas, nós vamos estar submetidos às regras e práticas do imperialismo. Isso é inevitável, né? Isso é inevitável. Deixa eu agradecer de novo aqui o Stalin, Terror da Nazistada, a Ana Paula, o Cutícula de Peixe, tá? Que se tornaram membros do canal aqui. A Ana Paula presenteou com uma assinatura. Já temos 301 membros na nossa comunidade, tá, pessoal? O quinto artigo que deixou um pingo, a professora Antifa, que deixou um pingo, Stalin também deixou um pingo aqui, contribuindo demais. Alguns comentários que eu favoritei aqui, para a gente comentar, para a gente repercutir, né? Arcângela Lopes, lembrando dos ataques que continuam, né, contra as comunidades indígenas no Mato Grosso, no Paraná, né, no Brasil inteiro, as comunidades indígenas sendo atacadas por latifundiários. Quem tem tratado muito desse tema é o pessoal do coletivo aqui no canal, no jornal das 9 da manhã, todos os dias de segunda a sexta, pessoal. Tem o Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras aqui no canal. Eu vi que na segunda-feira o Bruno Lima Rocha fez um editorial sobre essa questão dos ataques aos indígenas aí, e eles vêm repercutindo sempre aqui no canal essa questão, né? O Pinguim, aqui, liberdade de expressão é o meu pau na sua mão. Ian Neves, né? O Ian Neves que fala muito isso aqui, né? Boa, Pinguim, boa. O Encarnação Melgar, as mídias são instrumentos do capital. É isso aí. Sidney Cripa, viva o camarada Ian. O Armando, cafajestes do excepcionalismo dos Usahel, canalhas fascistas. O Elci Nunes dizendo que aqui no Brasil não vai funcionar, que tem o STF, o advogado da União já avisou que não. Mas vai funcionar, Elci. Infelizmente vai. A tendência é de que fique cada dia mais radicalizado para a extrema-direita essas redes sociais aí, a Meta e tudo. É como eu disse, né? Elas já são, né, gente? Elas já são, sabe? O Instagram da Voz Trabalhadora passou a semana inteira bloqueado, na semana inteira, porque a gente vinha falando da Palestina, porque a gente fala da Palestina, porque a gente compartilha postagens dos ataques contra os indígenas, porque a gente fala da Revolução Cubana, porque a gente fala da Revolução Negra do Haiti. Então é isso, né? Elas já são assim, as redes sociais. Então, esse discurso do Zuckerberg é só uma explicitação de que ele está oficialmente sentando no colinho do tio Trump. É isso, né? É isso.
Rafael Fernandes quer redes sociais brasileiras. A Sil Márcia comentando sobre o Pimenta, ó, que vai sair notícia do dia também, né? Estou achando o nosso presidente muito calado, não podemos ser subservientes. Avante Maduro, vamos falar do Maduro daqui a pouco, tá, pessoal? Saraiva perguntando se demitiram o Celso. Não, o Celso está na praia, descansando. Celso está de férias. Quinta-feira o Celso deve estar aqui, tá, pessoal? Quinta-feira teremos o comandante Farinazo aqui conosco, às 9 horas, no horário tradicional do Geopolítica em Pauta, né? Hoje nós estamos no horário extraordinário aqui do programa, né? Encarnação Melgar, é importante falar do imperialismo. Parabéns, Portinho. Sempre falaremos, estaremos combatendo aqui, né? Segundo o Instagram, não vai ter mais conteúdo banido, né, Letícia? Será, né? Será? Já tivemos tantos na Voz Trabalhadora que, olha, é de duvidar, né? Não teremos mais conteúdos da extrema-direita banidos, eu acho que é isso, né? O Sidney Kripa, Portinho não vai falar da Secom, Sidônio, o marqueteiro. Na linha do que a Sil colocou aqui, né? Que o Paulo Pimenta, hoje foi feito o anúncio, né? Ele sai oficialmente amanhã, né? Ele participará ainda das cerimônias do 8 de janeiro como ministro ainda, né? E depois sai de férias e não sei para onde vai o Paulo Pimenta. Talvez ele assuma aí a Secretaria Especial da Presidência, né? Em relação ao Sidônio, o marqueteiro, olha, confesso que não tenho muita propriedade para falar, mas a princípio não gosto, tá? Não gosto de um marqueteiro ocupando a Secretaria da Comunicação. Acho que tem que ser um político, né? Ou um jornalista, ou um político, né? Como era o Pimenta. Não era desses que achava que a comunicação do governo Lula é horrorosa, que é o grande problema do governo Lula, tá? Não sou desses. Acho que enfim, que a grande dificuldade de comunicação que a gente tem é continuar acreditando que as mídias corporativas, os grandes jornalões, as grandes órgãos de imprensa, aí, Globo, Band, SBT, Record, mudariam a sua política editorial, né? Acho que esse é o grande problema de comunicação do governo, acreditar que essas redes aí possam acrescentar alguma coisa na divulgação do que o governo faz, né? Acho que o governo federal precisa remanejar, inclusive, a distribuição das verbas, né? Começar a apoiar efetivamente as mídias alternativas, acho que isso é fundamental, né? Criar aí um sistema de mídias alternativas mais eficaz, né, para divulgação das notícias, reforçar a comunicação pública, né? A Agência Brasil, a EBC, a TV Brasil, né? As rádios universitárias, né? Por todo o Brasil. Eu acho que o Paulo Pimenta vinha fazendo isso. Então, eu acho que eu não acho que o Pimenta fazia um trabalho horroroso, entendeu? E me preocupa essa questão de colocar um marqueteiro, né? A princípio, eu sou contra, né? Por princípio já, né? Colocar um marqueteiro, né? A Letícia está dizendo que o Pimenta ou vai para a Secretaria-Geral ou volta como deputado. Eu gostaria que ele voltasse como deputado, gente, porque nós vamos ganhar um grande deputado lá na Câmara, sabe? Acho que o Paulo Pimenta, na Câmara dos Deputados, é importantíssimo. Inclusive para dar início à candidatura dele para o governo do estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que o Paulo Pimenta tem que ser o nosso candidato a governador aqui no Rio Grande do Sul em 2026, né? Até comunista tem direito a férias, diz a Letícia Fontoura. É isso aí. O Sidney Kripa foi banido do Insta 2 vezes em um mês, falando do coach do fim do mundo. Não é fácil, né?